lembrando de botar o nome completo, para depois a gente conseguir conferir quem fez e quem não fez, não é? Tudo certo? Deixa eu projetar aqui para a gente, pessoal. Então, gente, a gente chegou na nossa 6ª aula de pergunta fundamental, perguntas fundamentais, olha o plural, né? Onde vocês foram convidados, né, a refletir ao longo dessa semana, tendo visto os nossos conceitos, o que a gente trabalhou, não é? Qual que seria essa pergunta fundamental, né, que deve ser feita quando a gente deseja saber se algo é ou não é arte, né? Essa pergunta parece simples, mas é uma pergunta basilar. Por quê? Porque primeiro ela tem que demonstrar um posicionamento crítico e analítico por parte de vocês, né? Esse desejo de definir algo, né? É ou não é, ser ou não ser, né? Talvez seja uma das nossas necessidades enquanto ser humano. Mas será que isso se aplica à maioria das perspectivas que a gente tem em artes, né? Lembrando de novo que artes depende muito do nosso engajamento com aquilo, né? Ou seja, da maneira como a gente lida. Então, a arte é um tipo de fazer humano que é relacional, ela depende de quem está olhando e o que está olhando, né? E adiantando um pouco as nossas questões, não existe neutralidade nesse tipo de relação, né? Você parte de um local específico de existência, e esse local específico de existência vai fundamentar as reflexões que você está tecendo ali na hora de observar aquilo que chama de arte. E assim também, aquilo que você está observando, aquele objeto, aquela prática de uma forma geral, também vem de um local de produção, né? Então também tem um contexto de existência. Um exemplo que eu acho que eu já até comentei com você. Se um arqueólogo, estudando um sítio arqueológico específico, os restos de uma sociedade passada, entra em contato com um objeto, por exemplo, uma engrenagem, né? Aquela engrenagem, ela vai apresentar características do pensamento daquela sociedade que ele está pesquisando. Então, aquela engrenagem, aquele objeto, né, de uma forma geral, ele também tem seu contexto de produção e vai comunicar, né, entre aspas, né, ele apresenta sinais que podem ser interpretados e dizem respeito à cultura que produziu aquilo, né? Isso é um dos aspectos que a gente viu em arte. Ao mesmo tempo, a gente viu que a arte é algo plural, né? Não necessariamente nos objetos que a gente está entrando em contato ou das práticas que estão ocorrendo, né? Ela é plural pela pluralidade de manifestações humanas, manifestações culturais, tanto do ponto de vista diacrônico, ou seja, pelo tempo, ponto de vista histórico, né? Como um ponto de vista sincrônico, ao mesmo tempo, né? E geográfico também, ou seja, os seres humanos eles fazem coisas plurais, né? Tanto agora no nosso tempo presente, quanto sociedades que já existiram. Né? Então, a arte é plural, porque o ser humano é plural. A arte é dinâmica, porque existem vários modos de se interagir com a arte, né? Não somente um objetivo específico, né? Ou verdadeiro, entre aspas, né? Isso torna a arte algo móvel, algo dinâmico, né? Imagina, gente, se todo mundo pensasse da mesma forma, fizesse as coisas da mesma maneira, qual que seria a inovação? Qual que seria o fator além que a gente teria? Né? Muito complicado. Então, vocês foram convidados a refletir, né? Qual que seria aquela sua pergunta para determinar se algo é ou não é arte. Alguém lê para mim esse meme, por favor? Desse José Juvá? É para ler? Lê para mim, por favor. Tá bom. É. Minha irmã trabalha no Museu de Arte Contemporânea. Lá tem uma senhora da limpeza que todos os dias lhe pergunta: isto é arte ou jogo fora? Eu amo esta senhorinha. Genial, né, gente? Genial, porque existem um meme
aparentemente bobo, né? Aparentemente algo que desperta a gente para o humor, né? Normalmente o meme traz isso. Mas olha o tanto de conceito que traz. Primeiro, olha as marcações e as hierarquias que existem na fala desse indivíduo. Museu de Arte Contemporânea. Ou seja, o museu da arte que acontece agora, nesse exato momento. A arte feita por pessoas que compartilham do mesmo tempo que a gente, né? Então, seriam objetos que, de certa forma, não passaram por um crivo, né? Não passaram por um tribunal de validações, né? Passadas por pessoas que se dizem especialistas ou detêm o poder de falar o que é o que não é arte, né? Então, seria um museu do que está acontecendo agora. Isso não significa que não tem uma validação ali. Só por estar no museu já tem um tipo de validação. O José fala que ele tem uma irmã que trabalha naquele museu e existe uma outra mulher também que trabalha lá, só que com uma outra função, né? Que é limpar o museu, organizar o museu. E para essa pessoa, que nitidamente na fala do José existe uma diferença de hierarquia social, no sentido de existir em locais diferentes, essa senhora da limpeza pergunta para a pessoa que valida aquilo que está lá dentro. Se aquilo é arte ou ela pode jogar fora, né? Esse processo de refletir se isso vale ou não vale, a minha função é limpar aqui. Aquilo ali eu posso jogar fora? Aquela montoeira ali de coisa empilhada eu posso jogar fora ou aquilo é arte? Talvez seja uma das perguntas mais interessantes para a gente pensar se algo é ou não é arte. Isso participa dessa ideia de arte, né? Participa de algo interessante, ou é um lixo, ou é nada, né? Ou eu posso jogar fora. Só que o José fala para a gente que ele ama essa senhora, porque ela traz para a gente uma reflexão fantástica, né? Que é o papel, qual é o local, né? Onde que está acontecendo isso que a gente chama de arte. Né? Então, o meme, que é aparentemente besta, traz para a gente várias reflexões. Né? O que vocês acharam desse meme no contexto da nossa discussão? Vocês concordam com o José? Discordam? Concordar com essa reflexão em geral? Sim, Sua perspectiva, beleza. Samuel, o que você acha? Massa. E por quê? Explicar, não sei, mas, tipo assim. Não sei explicar. Acho que é. Não, pode botar nas suas palavras. O que trouxe? O que essa reflexão te trouxe? Você para pra pensar o que seria arte, o que não seria. Isso depende muito de pensamento de cada pessoa, né? É. Exato, né? É. Eu acho, E é interessante. Oi, pode falar. eu acho que, tipo, não que ela pergunte se pode jogar fora ou não, por ela achar aquilo feio ou não ser do gosto dela. É só que ela não sabe os conceitos daquela galeria de arte para falar, isso aqui a gente vai pôr num pedestal e expor ali. Isso aqui vai ser lixo. Por exemplo, aquela exposição que a gente estava vendo da arte de um mictório. Sabe? Pra muita gente aquilo lá é só um mictório, só que a artista fez falando, esse mictório vai ter um significado. Então, às vezes é a mesma coisa, às vezes é só um monte de tralha. Só que o artista fez com significado, e pra mulher da limpeza, ela pode talvez confundir com tralha só. Isso é interessante que a Isabela traz, porque o conceito ali por trás, né, da produção. Mas, ao mesmo tempo, será que a gente consegue refletir que existe todo um jogo de interesse em determinar o que é e o que não é? E que talvez a senhora da limpeza não participe desse jogo? Por questões, evidentemente, que são sociais, né? Qual que é o local que ela está, né? São duas mulheres conversando, vamos imaginar a cena. Chega a moça da limpeza, né? E ela fala
pergunta para uma outra mulher que está trabalhando lá, que também trabalha lá, e fala, só que tem uma outra função, e pergunta se isso é digno ou não de pertencer a esse local de memória, esse local de validação, valoração, né, desses objetos. Essa perspectiva dela é genial, e concordando com a Isabela também, dela trazer, talvez ela não participe desses conceitos, não é? Mas ela, por não ter um conceito específico dela, né? Ou ela não participa por não ser um espaço ali a autorizar, enfim, por trajetórias de vida ali, ela não conseguir participar. Por isso que é dinâmico, por isso que é relacional, e que são da sociedade onde aquelas duas mulheres estão, muito parecidas com a nossa, né? Existem grupos específicos, que é um dos pontos que a Raíssa Pina traz dela, que é o das instituições, e também criticamente o que um autor fala, né? Existem instituições que vão validar determinada perspectiva, determinada obra, enquanto válido ou não, e a gente tem que respeitar isso. Aí chega a mulher da limpeza e pergunta se pode jogar fora. É genial, não é? Porque transporta a gente a um outro tipo de reflexão das relações de poder dentro da prática artística, né? Dentro do que o Howard Becker chama de... Né? Becker, ele tem uma sacada genial, gente. Ele é um antropólogo norte-americano, um sociólogo norte-americano, que pensou o seguinte: olha, eu vou analisar as relações e as produções artísticas não através de uma perspectiva da estética, ou seja, da busca pelo belo, da busca por uma verdade ali atrás, ou dos impactos das sensibilidades. Eu vou olhar a produção artística através de uma perspectiva sociológica do que os seres humanos fazem entre si, né? Como que eles tecem essas relações. E o Howard Becker, pensando nisso, fez uma comparação da produção artística como qualquer outra atividade, né? Se você está olhando um prédio sendo construído, esse prédio saiu de uma proposta de projeto de um arquiteto, né? Esse arquiteto planejou todos os detalhes ali, a disposição dos espaços e dos quartos e tudo mais, como que esse prédio vai ser imaginado. Isso foi passado por um grupo de engenharia, né, que determinou a maneira de se elaborar aquilo, né, calculou tudo certinho também, junto com o arquiteto, e passou para a equipe da construção civil, né, a equipe dos trabalhadores, para levantar esse negócio, né? Então, o prédio, e isso foi financiado por alguém, e vai ser vendido, né? Então, para um prédio ser realizado, existem várias etapas e vários indivíduos que coletivamente, né, e cada um com a sua função, elaboram aquele objeto. Né? A Raíssa Pina chega até a opinar, né, um dos argumentos dela: você pode olhar para um prédio, você pode não gostar do prédio, mas isso não deixa de ser engenharia. Né? Nas artes é semelhante. Né? Para um filme ficar pronto, né, qualquer filme que você saiu do roteirista, de uma roteirista, passou por uma equipe de direção daquele filme, de contratação de elenco, de a cenografia, o pessoal da iluminação, enfim, todos os recursos para aquilo ser gravado. Os atores foram acionados, né, contratados, né, realizaram seu papel. Isso parte para uma equipe de edição e finalização, para depois uma de comercialização e venda, para chegar ou na Netflix, ou na Amazon, ou numa sala de cinema, né, e passar lá na sessão da tarde, na Globo, ou sei lá, Cinema em Casa da SBT, não sei se vocês veem TV, né? Mas, enfim, existe todo um processo ali por trás da feitura daquilo, né? Tanto que no final do filme aparecem os créditos. Todo mundo que está listado ali participou da realização dessa obra. Né? Voltando no exemplo do meme, a mulher da limpeza questiona essa estrutura a partir do momento que ela pergunta se isso é válido ou eu posso jogar fora, né? E ela questiona essa estrutura, talvez por uma perspectiva muito mais crítica daquelas pessoas que validaram aquilo, não é?
seja por interesses conjuntos, fulano de tal é meu amigo, é minha amiga, né? É uma artista, não sei o que mais, vem de uma família de não sei o que outro, vamos expor isso aqui. Validação. Não necessariamente tem a ver com uma análise de um critério de qualidade, alguma coisa assim, né? Então, por isso que esse meme é genial, gente. Passando aqui para as nossas reflexões, eu vou... Tem duas possibilidades, gente. Ou vocês abordam as perguntas que vocês pensaram, ou eu vou tópico a tópico, conversando com vocês. O que vocês acham? Tópico a tópico é comentário a comentário. Eu acho Vocês querem... que é tópico. Eu acho que tem que ser todos os comentários também, que aí já vai de todo mundo. Pode ser tópico por tópico. Beleza, então, gente. Vamos lá. Eu vou tentar passar rápido, porque são muitos, né? Vamos lá. A Gabriele falou assim, a pergunta para ela é: se algo foi feito com o objetivo de ser arte? Né? Isso é genial, essa pergunta que a Gabriele traz para a gente. Por quê? Porque toca exatamente nessa pergunta do se eu jogo fora ou se eu mantenho. O objetivo disso, né? A intencionalidade por trás dessa manifestação é ser arte, né? Por exemplo, um exemplo que eu adoro. Você está andando na rua, viu um grafite. O objetivo daquilo ali é expressar algo específico, é comunicar algo específico de forma crítica, né? Então, o objetivo pode ser uma chave de entendimento para classificar o que é arte? Pode, ou seja, a intenção ali por trás. Mas lembrando, sempre, reforçando sempre, que a interpretação de uma pessoa sobre o objetivo da outra é variável, né? Às vezes o objetivo da pessoa que propôs a arte, do artista, da artista, não necessariamente foi pensar aquilo como arte, né? Pensar aquilo como ocupar o espaço da cidade, pensar aquilo como plantar mandioca, por exemplo, não sei. Só que é múltiplo, é variado, né? Só que a perspectiva do observador também conta, né? A Isabela Gonçalves falou o seguinte: qual é a essência e a natureza desse algo que está sendo apresentado? Qual é o significado por si próprio e qual o seu significado em contexto? Então a Isabela traz para a gente, né, essa ideia que a gente olhou na semana passada, que tem uma perspectiva densa para além do superficial, né, quando a gente entra em contato com o que a gente entende como arte ou não, né? E a Isabela traz até a ideia de algo, né? Não obra-prima, quadro, música, mas algo, objeto, prática, aquilo que você entra em contato, né? Talvez entrando também em linha com o que a Gabriele falou do seu objetivo, né? O que está ali por trás, não é? Lembrando sempre que é um processo interpretativo e variável, né? Por isso que a gente pode jogar fora ou não. Isso é uma crítica, viu, gente? Não é uma crítica ácida, né? Não necessariamente você joga fora a arte, né? O João Marcos já falou o seguinte: durante o processo de criação da obra, ou seja, dali das estratégias produtivas que a pessoa empregou, o autor sentiu algo especial por ela, sentiu um valor, mesmo que não seja um valor monetário, né? No processo comunicativo, né, entre quem observa e aquilo que é observado, né, existe essa interpretação desses signos, desses valores, né, que o João apontou para a gente, né? Então, durante esse processo de criação da obra, o autor sentiu. O sentimento é uma chave de classificação objetiva para a gente entender o que é o que não é arte? Não necessariamente, porque cada um sente de uma forma específica, né? Mas o foco do João aqui não é a totalidade das pessoas, é quem cria, é o processo de criação, né? Então talvez seria ali uma chave de entendimento para o João a expressão verdadeira de um eu ali que se apresenta dentro da prática artística, né? Então a expressão criativa, inventiva, né? Então o foco no produtor do objeto. O Christian Ribeiro já disse o seguinte: a obra foi feita com a intenção de demonstrar algo, ou seja, processo comunicativo, com um sentimento durante a sua criação também dentro do processo, né?
A obra apresenta algum processo criativo, né? Então, Krishna também vai nessa direção do que seria a intencionalidade, né, presente para além do superficial, né? E no caso da apresentar um processo criativo em si, sempre tem, né, gente? Seja ele intencional ou seja ele intencional, né? Ou seja, seja ele intencional não, seja ele consciente ou inconsciente. A pessoa sempre tem uma intenção ali, né? Seja ela presente no primeiro plano da sua percepção ou inconsciente. Né? Vocês podem ir comentando, tá, gente? Porque isso aqui é uma conversa, senão vira um monólogo. Vocês estão quietinhos? Vocês estão cansados da semana? Vocês conseguiram descansar no final de semana? Como é que tá? Ah, tá tranquilo, professor. Tá tranquilo? Tá tranquilo também. Beleza, então, gente. Essas aulas virtuais, né, tem essa questão de uma estratégia pedagógica que a gente tem que ficar meio atento, é que fica muito seco, muito árido, não é? Parece que eu estou conversando com meu computador. Muito diferente da nossa aula presencial. Bom, continuando. E vocês também, né? Vocês estão escutando uma voz aí na minha cara. O Pedro falou o seguinte, o Pedro Lucas. Isso me passa uma mensagem que toca o meu emocional? O foco do Pedro, então, é na percepção dele enquanto indivíduo. Um critério para ele entender se algo é arte ou não é o engajamento que ele tem com aquilo, não é? Que é um dos últimos tópicos que a Raíssa Pina traz para a gente, né? Que, olha, você pode não gostar, você pode achar feio, você pode discordar de uma validação institucional, né? Mesmo assim, é arte, né? E o último ponto é se engaje, se encante sensivelmente com aquele objeto, né? E o Pedro traz exatamente essa perspectiva, se isso passa uma mensagem que toca o emocional. Claro que é o emocional do Pedro, né? E ele pode falar, isso toca o meu emocional e eu acredito que isso seja válido da classificação de arte. Outra pessoa vai entrar em contato com a mesma coisa e sentir algo diferente, não é? É um critério objetivo? Não, mas a arte também não é objetiva, ela é plural, né? A Rafaela Caroline falou qual é o sentido que essa obra nos traz. Então, indo nessa linha de que há uma percepção para além do superficial, né? Quando um determinado agente criativo da sociedade, normalmente a gente chama essa pessoa de artista, né? Que vai acionar esse conjunto de ideias e significados que a gente tem, né, enquanto fundamentação cultural, né? Então, quando uma pessoa faz algo, ela está demonstrando uma percepção específica do mundo, não é? Você pode concordar, discordar, interpretar, né? Pode interpretar próximo ao que a pessoa quis, pode interpretar distante, né? Os psicanalistas, eles falam comunicação impossível, né? A gente fala uma coisa através da nossa percepção, a pessoa interpreta a coisa através da percepção dela, né? Enfim, qual é o sentido que essa obra nos traz, né? E sentido no plural, no singular, né? Talvez uma questão para a Rafaela, e eu acho interessante a gente pensar também na pluralidade dos sentidos, né? O Vinícius já traz que a arte fica do lado da ciência ou da religião. Interessante. E a pergunta dele, apesar de ser quase uma afirmação, não é? De onde que fica, da ciência ou da religião? Essa oposição, não é? Ou a arte próxima a esses dois campos, como que a gente pode pensar? Não é uma coisa recente, não é? Se a gente pensa se a gente relembra os grandes filósofos da antiguidade clássica, um deles é o Pitágoras, né? Vocês estudam Pitágoras em matemática, vocês utilizam Pitágoras em física, e o Pitágoras realizava experimentos musicais, por incrível que pareça. Os pitagóricos, que foram os músicos, né, enfim, que se alinharam à perspectiva do Pitágoras, eles pensavam a música como relações matemáticas, né? Então, nesses aspectos, se a gente pensa na antiguidade clássica, a música estaria dentro dessa percepção científica das coisas. Se a gente vai para a Idade Média, pensando na Europa, né, gente?
na história da Europa Ocidental. Se a gente vai na Idade Média, o currículo de formação tinha o trivium e o quadrivium, né? E dentro do que era científico, entre aspas, porque a ciência moderna não era medieval, né? Não se dá na época medieval, você tinha a música, gramática, astrologia, não é? Então a música era um conhecimento formalizado, né, ali na Idade Média. Se a gente para o Renascimento e para o Barroco, a música também é tratada como um objeto científico, mas ao mesmo tempo como um fazer artístico, né? Dentro das artes liberais. No nosso tempo contemporâneo, a gente entende a arte enquanto passível de tratamento científico. Por isso que a gente tem a pesquisa científica na universidade dentro do campo artístico, dentro de belas artes, de uma forma geral, dentro da música, não é? Então a arte é possível de tratamento científico. Do ponto de vista da religião, né, a arte sempre foi, o fazer artístico foi uma maneira de se comunicar uma determinada a sensibilidade efêmera, né? Aquilo que diz respeito a uma compreensão religiosa das coisas. Né? Isso tudo dentro de uma lógica europeia, ocidental. Outros grupos que lidam também com o mundo e têm as suas religiões, por exemplo, os povos originários do Brasil, o conceito de arte talvez não esteja dentro do conceito de religião, né? Ou talvez o conceito de arte nem exista em si, né? Como cantar não é só cantar, cantar é falar das estruturas sociais da sociedade, das hierarquias que lá tem, né? Cantar ou dançar pode ser uma gestualidade presente na ideia de vivência da natureza enquanto uma vivência religiosa, né? Uma vivência divina, cosmogônica, né? De criação do mundo, né? Em todos os seus ritos e mitologias, não é? Então é uma pergunta muito legal que o Vinícius traz, de onde que está presente, se a arte está presente na ciência, se a arte está presente na religião, né? Arte enquanto um aspecto das sociedades e das culturas, ela vai dialogar e ela pode ser apropriada, por exemplo, não é? Por esses dois aspectos. Muito legal essa pergunta dele. O Nicolas já perguntou, arte é uma cultura, né? E talvez entrando nessa mesma discussão agora que tivemos com a pergunta do Vinícius, né? A arte faz parte da cultura, assim como a cultura se expressa na arte, né? É como se fosse um jogo de projeções, né? A arte vai se fundamentar no contexto cultural de onde ela produz, né? Então, ela é subproduto daquilo. Ela é subproduto da intenção de seres humanos culturalmente fundamentados. Por isso que a arte do Zimbábue é diferente da arte da Rússia, porque são culturas diferentes, não é? Então, a arte é uma cultura, a arte faz parte de uma cultura, e é uma pergunta muito interessante, né? Porque a gente volta de novo na mocinha, na mocinha não, na senhora da limpeza lá, perguntando se isso é arte ou pode jogar fora. Talvez aquilo que ela queira jogar fora não participe da cultura dela. E ela não se veja presente naquele museu. Olha outra questão que a gente traz. Identificação, identidade, memória, não é? O Alberto... a Rafaela Garcia já pergunta o seguinte, qual que é o processo criativo utilizado, né? Ou seja, desvendar as estratégias de produção daquele objeto, né? Pode ser uma chave de entendimento para a gente pensar o que é o que não é arte? Claro que pode ser. Mas ela é um critério objetivo para definir se um grafiteiro não utiliza as mesmas técnicas do pintor renascentista, aquilo deixa de ser arte? Do grafite na rua? Ou um cantor ou uma cantora utiliza a mesma técnica de uma soprano lírica do século XVIII? Não necessariamente, isso não deixa de ser expressivo, sensível, crítico, expressar todo um saber ali na forma de se fazer. Agora, dentro do contexto de produção de um grafite, de uma canção, da pintura renascentista,
ou do canto lírico no século XVIII, existem procedimentos e técnicas específicas para se realizarem, né? Então, um grafite, você vai ter que utilizar um spray, não é? Não vai ser... um grafite não vai ser feito por tinta óleo sobre muro, não é? Então, existe uma técnica produtiva ali por trás, não é? Então, esse processo criativo utilizado, como que a pessoa refletiu, como que ela fez, né? Será que isso é interessante para a gente pensar? Então, é uma pergunta muito legal. O Alberto já traz, a arte pode realmente ser considerada uma criação do homem? Outro tema filosófico aí, né? Enquanto os seres humanos atuam em coletividade e do ponto de vista cultural, né? Consequentemente, é uma realização do homem, né? Uma vez que o homem inventa o mundo à sua volta. O homem no sentido de humanidade, né? Os seres humanos. Mas é uma pergunta interessante, se ela realmente pode ser considerada uma criação do homem. Talvez, do ser humano. Talvez por uma perspectiva aí que o Alberto traz, que é da subjetividade e do mistério ali por trás do processo criativo, né? É uma perspectiva mais romântica, né, no sentido do romantismo lá no século XIX. Isso tudo a gente vai ver ao longo das nossas aulas, tá? No nosso ano, tá bom, gente? Isso são essa nossa atividade, ela é para vocês demonstrarem qual que é a chave de entendimento que vocês têm sobre a arte em si, qual que é a pergunta fundamental que vocês estão pensando, tá? O Christian Salles já falou o que essa arte deveria causar de impacto na pessoa que a observa, se conseguiu passar ou não, e se não, o que passou, né? Então, a arte ali, como a ideia de veículo, né? E, ao mesmo tempo, apesar do Christian considerar esse processo de leitura interpretativa da arte em si, né? Tem um objetivo único, não é? Então, pensando que a arte a gente entende hoje em dia como uma pluralidade de perspectivas, talvez essa chave de entendimento para o que aquilo está passando em si, uma única perspectiva, né, possa ser ampliada, né, para uma perspectiva múltipla, né, de múltiplos fazeres, né? Claro que a gente consegue interpretar a arte, né? A gente tem essa capacidade, porque a gente lê aquilo que um outro artista está propondo, se comunicando. Só que ele não utiliza palavras, né? Ele vai utilizar grafias específicas, gestualidades específicas, né? Mas tem toda uma narrativa ali por trás. Alguma questão até agora, gente? Não? Tá tranquilo. Beleza. Tudo certo, professor. Beleza, gente. O Luiz Guilherme já falou o seguinte: o que foi expressado possui algum sentimento, de outro modo, algo condizente com a realidade sua ou de outra pessoa. Interessante que o Luiz traz, por quê? Porque, por mais que seja uma chave de entendimento que ele traz, seja a sensibilidade, né, que a pessoa tem ou é despertada quando entra em contato com aquele objeto, também é múltipla, porque pode ser seu, pode ser do outro, né? Claro que se fosse a pergunta fosse, esse sentimento é bom para mim? Aí o sentimento teria sido adjetivado, teria sido classificado, né? E, consequentemente, fechado. Agora, sentimento por sentimento, a sua perspectiva com a arte em si é múltipla, não é? De novo, a Marina já trouxe o seguinte: para algo ser considerado como arte, o artista sempre deve explorar os seus sentimentos, para que tais reflitam a sua obra, né? De novo, a ideia de sentimento, a ideia de a expressão sensível do ser através da produção artística, né? Você pode classificar isso como bom, como ruim, enfim, né? Aí é a sua perspectiva. E mesmo assim, não deixa de ser arte, né? Que é o texto da Raíssa Pina, fabuloso, que a gente viu. Andando mais um pouco rápido, pessoal. A Maria Clara trouxe para a gente o que há por trás, né? E ela ilustra critérios escolhidos, motivações, história, o significado que deve passar, né? Então, essa perspectiva de leitura densa daquilo que está ali, né? Evidente que essa leitura é interpretativa, se ela é interpretativa, ela é individual,
né? Se ela é individual, ela não é macro, né? Ela não abarca todos os 7 bilhões de narrativas em primeira pessoa que a gente tem nesse mundo, né? Mas existe algo ali que está expressando, e esse algo é culturalmente fundamentado. Você pode observar esse algo através de uma perspectiva dos seus sentimentos, das suas sensibilidades, tendo em vista que é seu, né? Que não é objetivo isso que você está vivenciando, é subjetivo, não é? Tem algo ali por trás. Agora, o que é, né? Aí temos estratégias para entender isso. Por isso que a arte se alia à ciência, né? Voltando lá na pergunta do Vinícius, que eu achei muito interessante, né? Essas estratégias, elas variam, né? As pessoas desenvolvem métodos científicos para se entender a produção artística. Pode ser através de uma perspectiva histórica, um método histórico, para entender qual era o contexto de produção, as mentalidades em jogo, né? Pode ser uma metodologia antropológica, etnográfica, para entender o outro, e o que o outro faz, né? Pode ser uma metodologia das ciências duras, né, por exemplo, que é medir, classificar, mensurar, categorizar fazeres, né? Aí a gente entra num outro tipo de ciência, outro tipo de pensamento. O Guilherme Henrique já traz para a gente, isso toca no emocional de alguém, né? Mesmo que só do autor. Então, de novo, essa perspectiva do engajamento sensível. Isso pode... Vamos pegar a pergunta do Guilherme e vamos tentar responder. Se a gente chegasse para ele e falasse, isso toca no emocional de alguém? Sim. Né? Esse tocar do emocional, esse provocar uma sensação, é objetiva? Não, é da pessoa. Né? Se é da pessoa, é um critério para se classificar todas as produções artísticas? Também não. Mas é um critério para se classificar o seu engajamento ou o engajamento da pessoa com aquilo que ela está vendo? Pode ser, né? Partindo do entendimento daquele indivíduo, daquela pessoa com a arte em si, né? Com o que ela entende como arte. Tá vendo como no nosso campo de entendimento artístico as coisas são um pouco mais fluidas do que o objetivo a parte objetiva dos outros conhecimentos que a gente tem, né? Um dos objetivos nossos, um dos intuitos, né, quando a gente pensa em expressão artística, né, é essa autopercepção do ser, né, do contexto de sua produção, né, das estratégias produtivas, mas sempre tendo em vista que é um prisma, né, que é completamente prismático as relações humanas com a arte, porque os seres humanos são plurais, né? Ainda bem, gente. Alguma questão até agora, meus caros? Professor, Oi. eu acho assim, você falou a pergunta do Guilherme da parte do sentimental, eu acho que pode ser inclusive relacionado à questão muito de interpretação, né? Porque assim, pode ser que o artista fez com um significado tal, e aquilo, de certa forma, eu me identifico com aquilo. Ou pode ser que seja a interpretação de quem está vendo, não seja nada a ver com a mensagem que ele queria passar, mas que fez ele se identificar com a arte. Então, assim, é muito plural, né? Se você for parar para pensar, não tem como deixar isso de uma forma única e quadrada, fechado num significado só. Isso mesmo. Tem um antropólogo norte-americano, eu sempre apresento para vocês outros teóricos de outras áreas, sem ser das artes, né? E esse cara, esse teórico chamado Roy Wagner, ele tem a seguinte perspectiva. Não existe a neutralidade, não tem neutralidade das relações. As relações não são neutras, elas sempre são interpretativas, elas sempre partem de uma ideia aproximada daquilo. Tá. Obrigado, Sara. Então, indo no que a Maria falou, dessa pluralidade, o que esse antropólogo norte-americano traz para a gente? As coisas não são neutras, elas não são secas, áridas, objetivas, né? O processo interpretativo ele é inventivo, tanto que o livro dele, né, e a ideia toda dele é a invenção da cultura, né?
fazendo uma brincadeira até com Clifford Geertz, que a gente viu, que o Clifford Geertz interpreta as culturas. O Roy Wagner já fala, nós inventamos culturas, né? Então, o que o Roy Wagner fala? E a gente pode extrapolar para a nossa relação com objetos artísticos ou com nós, enquanto seres humanos, de uma forma geral. Você tem um objeto específico que carrega todo um conjunto de significados culturais, né? Ou seja, ele não está descolado da realidade onde ele foi produzido. E você tem um observador que também tem um local de proveniência, né? Ele nasceu num local, ele vivenciou experiências específicas, né? Ele entrou em contato com a cultura específica dele desde cedo, tem as suas questões, enfim. Então, esse indivíduo não é neutro. Ele já vem carregado por toda uma malha de significados culturais que perpassa ele. E o objeto também está carregado por uma malha de significados culturais, né, do local de sua produção. Quando um observador específico lê um objeto, a proposta a conclusão dele é uma tradução. E essa tradução é sempre uma aproximação do que está sendo observado e de qual maneira, não é? Então, essa pluralidade, isso é interessante porque traz a dinamicidade tanto para a arte quanto para a cultura de uma forma geral. Porque se as coisas são traduzidas e inventadas, elas não são estáticas, elas são dinâmicas, elas são móveis, né? Então, imagine o seguinte, vamos imaginar, entre aspas, o Da Vinci entrou em contato com a pintura do Piero della Francesca. Interpretou aquela pintura do Piero della Francesca e falou, vou me aproximar de algo estético diferente, né? Eu sou um italiano do Renascimento, aquele ali é um italiano do final da Idade Média, né? Eu estou lendo a cultura dele expressa no seu quadro, mas eu não sou um italiano do final da Idade Média, eu sou um italiano do Renascimento, né? Aí nós, contemporâneos, acessamos o Google, botamos Mona Lisa, entramos em contato com o quadro lá do Da Vinci, né? Não somos italianos do Renascimento, somos brasileiros contemporâneos, não é? Então a gente tem um processo de tradução inventiva daqueles objetos. Por isso que é plural, por isso que é múltiplo. Gente, antes de terminar, eu queria só mostrar uma coisinha para vocês, tá? Para a gente finalizar a nossa aula. Só um minutinho aqui. Talvez uma das respostas para as nossas perguntas fundamentais, e que eu acho de uma sagacidade genial, absurda, e talvez a gente possa carregar enquanto um ponto específico para a gente pensar artes, seria o que o Ferreira Goulart, que é um poeta brasileiro, né, paraense, fala para a gente. Infelizmente, já faleceu já. Salvo engano, já faleceu. Estou matando um velho aqui, não sei, mas eu acho que já faleceu. E o que o Ferreira Goulart fala para a gente? A arte é uma coisa imprevisível. Ó, que maravilha ser imprevisível. Ser imprevisível significa que é dinâmico, que muda o tempo todo, que é inventivo, né? Então é uma coisa imprevisível. É uma descoberta. Descoberta do quê? Das coisas do mundo. É uma invenção da vida, né? A arte existe porque a vida não basta, né? Então Ferreira Goulart observa as coisas do mundo, né, de uma forma imprevisível, de uma forma a ser descoberta, explorada, interagida, né, e inventada. Por quê? Porque o ordinário dos dias, o comum dos dias, ir trabalhar, estudar, se alimentar, tomar banho, escovar dente, catar cocô de bicho, né, isso não basta, né? Não basta andar na rua de forma atônita, amortecida da vida. É necessário se encantar com tudo, né? Então, o que é arte? O Ferreira Goulart é imprevisibilidade, descoberta e invenção, não é? E ele faz isso porque só o cotidiano das coisas não basta para ele, né? Então, talvez seja uma resposta interessante para as nossas perguntas fundamentais. Se a gente quiser concordar com o Ferreira Goulart, claro. Se não quiser, não tem importância, né? Vamos procurar outra resposta, né? Beleza, gente? Beleza, eu pesquisei aqui, ele tá morto já, tá, professor? Você não mata ele antes da hora, não, tá tranquilo. Beleza. Eu lembro que eu fiquei na dúvida agora se ele estava vivo, se ele já tinha falecido. Mas valeu aí.
Aqui, para quem quiser entrar em contato com a poesia do Ferreira Goulart, né, recomendo Poema Sujo, feito no exílio durante a ditadura. É uma das coisas mais... Não é Eu bonito. gosto disso. Hã? Nada de teor sexual? Ele tem essas questões, mas é porque é o tipo de poesia dele, né? É o tipo de poesia dele, o jeito que ele talvez não seja interessante. A gente pode recontextualizar tudo, né? Pode ler dessa forma. Mas caso contrário, né, quem tiver disposto a ler e entrar em contato com a poesia do Ferreira Goulart, tem visto um dos poemas mais famosos dele, né, aclamados assim, e fantásticos, escrito durante o exílio dele. E quem quiser ver também, tem alguns vídeos que eu posso postar lá no Cigar, dele falando sobre esse encantamento da vida através da poesia, que é uma forma de lida artística com a palavra, né? Inventiva, imprevisível e sempre uma descoberta, não é? Tudo certo, gente? Certinho. Tudo certo. Então, não... Certinho. Tudo certo. Tudo certo, pessoal. Tudo Oh, certo. beleza. Beleza, gente. Então, o negócio é o seguinte. Nós ficamos por aqui, tá bom? Vocês têm a semana de estudos autônomos aí. Vocês vão autonomamente se encantar com a vida, tá? Pode, pelo menos em arte vocês vão ficar tranquilos, não tem nenhuma atividade para vocês, tá? A não ser olhar para as coisas do mundo com um olhar sensível, tá? Esse olhar de imprevisibilidade, descoberta e invenção, tá bom? Ficamos por aqui. Forte abraço, boa semana para vocês. Até a nossa próxima aula. Abração, pessoal. Tchau. Falou, professor. Abraço. Boa semana. Valeu, professor. Falou, professor. Tchau, Até a até a próxima próxima. aula. Alô, tchau, tchau, gente.